A série Adolescência ficou no topo das séries mais assistidas na Netflix durante a semana passada inteira e segue no topo, porque é realmente uma série muito interessante. Essa série conta a história de um crime cometido por um adolescente de 13 anos, o Jamie. Ela gerou muito buzz porque realmente choca quando a gente pensa em um adolescente de 13 anos cometendo um crime tão violento e importante como o que ele cometeu. Esse vídeo vai falar especialmente da parte que cabe à psicologia, porque eu sou psicóloga, você já sabe disso, e vai ter spoilers especialmente sobre o episódio 3, que é o episódio onde ele fala com a psicóloga. Também é um vídeo muito legal para você que tem curiosidades sobre o mundo da psicologia jurídica, da atuação do psicólogo na justiça. E no final do vídeo eu também vou fazer uma brincadeira sobre um possível diagnóstico do personagem Jamie. Será que a criança tem diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje, fica aqui até o final. Já não se esquece de deixar um likezinho, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e bora lá. Primeiramente eu queria dizer que a série é genial. A série é gravada numa coisa que se chama plano sequência e eu já falei pra vocês que eu gosto muito de cultura pop, então são coisas que eu me interesso e eu queria dividir com vocês. Plano sequência é quando a série não tem cortes. Sabe esses cortes? Ó, acabei de dar um corte, por exemplo. A série não tem isso, a série é gravada continuadamente, sem nenhuma pausa, nenhum corte, isso é genial e cumpre muito a função de manter a atenção o tempo todo. Parece que você quer que aquilo acabe logo, especialmente o episódio 3, que é muito desconfortável pra mim, que sou psicóloga, assistir aquilo acontecendo. Como eu disse, a história conta o caso desse menino, Jamie, que cometeu um crime de ódio, enfim, e ele é vítima de bullying, ele faz parte de alguns grupos problemáticos na internet, como o grupo dos incels, e assim por diante. E eventualmente ele é descoberto e preso, e em determinado momento uma psicóloga aparece na história, e ela vai lá onde o Jamie tá detido, e é aqui que as confusões começam, porque ela não é psicóloga como eu sou psicóloga. Ela é uma perita judicial, e aquilo que ela estava fazendo era uma perícia, não era uma sessão de terapia. Muita gente achou que era. O que aquela psicóloga estava fazendo era reunindo informações para responder perguntas do juiz. Então, tudo que ela conversou com o Jamie, tudo que ela obteve de informações, conclusões que ela chegou, vai ser passado para o juiz. É um vínculo diferente, não é um vínculo de sigilo como a gente tem em terapia. Não se trata de nada confidencial ali, tudo vai ser passado para o juiz. E uma vez que essa psicóloga tem o que ela precisa para fornecer um laudo pericial para a justiça, acabou o trabalho dela. Isso pode ser feito até em uma sessão, se possível. Inclusive, quanto mais rápido, melhor nesse caso. E a psicóloga consegue essas respostas. Existe um momento que as pessoas atentas perceberam que ele confessa o crime para ela e um segundo depois, ele já começa a dizer que ela o induziu a falar, que na verdade ele estava errado, que ele se confundiu, que não era aquilo. Não existe nenhuma necessidade de uma psicóloga perita receber uma confissão, tá? Mas é que no caso do Jamie, ele meio que conta pra ela que ele fez sim, e que ele entendia o que ele estava fazendo. Ele tenta manipular a psicóloga de várias formas, ele tenta impor medo nela, mas o fato é que a perícia serviu ao seu propósito. Foi horrível assistir aquela cena, extremamente desconfortável pra mim, mas é isso aí mesmo. Pode acontecer. Inclusive, eu não sei se eu já contei pra vocês, eu sei que lá no Instagram eu já contei, @juliam.psi, caso você não siga, mas eu fiz um estágio obrigatório de alguns meses no fórum da minha cidade. Eu não fiz um trabalho pericial, mas a gente assistia às audiências e fazia relatórios. Eu acho muito bom quando a psicóloga não recua, aquela cena que ela pega a cadeira e coloca do lado dele, assim, perfeita, maravilhosa. Tanto que o resto da entrevista a partir daí é completamente maravilhoso, muito diferente do que estava sendo. Ele realmente estava conseguindo impor muito medo nela. E a questão dela ser mulher também foi muito interessante pro caso do Jamie, porque as pessoas não conseguem interpretar personagens por tanto tempo. As pessoas são com suas psicólogas, terapeutas, peritas judiciais, da forma que eles são com outras pessoas também. Então a forma como ele estava tratando ela, que é mulher, fez muito sentido pro tipo de investigação que ela estava tentando ali colaborar. O comportamento foi muito observável e a postura dele com ela, aquela arrogância, completamente maluco aquilo, extremamente desconfortável. Uma parte muito importante do que ela fez foi investigar se ele entendia o que estava acontecendo. E ele diz que entende, né? Como eu disse, quando ele diz que ele entende o que ele fez, ele deixa claro que ele fez e ele entendia o que ele estava fazendo. Isso é importante porque os psicólogos precisam saber e apontar na perícia se a pessoa é ou
novo, não é o que nós chamamos de inimputável. Se uma pessoa não entende o que ela fez, não tem capacidade cognitiva, mental, psicológica de entender o que ela fez, ela pode ser inimputável, ela pode não receber a culpa. Uma coisa muito legal também é que ela pega as contradições dele, devolve de uma forma muito interessante, isso é muito legal, mas eu também acho que algumas coisas que ela fez eu não faria, achei meio errado. Por exemplo, ela não deixa claro em nenhum momento que o que ela tá fazendo é uma perícia. Ela não diz, ou eu sou fulana de tal, eu tô aqui pra fazer uma perícia e tudo que você falar pra mim vai ser passado pra justiça e é pra isso que estamos aqui. Ela não faz isso. E daí as pessoas confundiram, as pessoas acharam que aquilo era uma sessão de terapia. Uma outra coisa, a forma que ela força aquelas questões do pai e da masculinidade, não sei o quê. Em nenhum momento o próprio Jamie trouxe isso. Isso foi uma demanda da psicóloga, da perita. E pra mim isso é complicadíssimo, porque pareceu que era a opinião dela. Não dá pra ter um laudo pericial com base na opinião das psicólogas. Não dá, né, gente? Convenhamos. Uma outra coisa que eu particularmente não faria. Achei forçação de barra levar o chocolate quente e o sanduíche pro Jamie. Parecia um suborno ali pra ele já ir meio que vinculado com ela, meio gostando dela pra conversar com ela. Não faria. Achei meio errado. Podemos fazer? Podemos fazer. Mas assim, eu particularmente não faria. Uma outra coisa, não posso me esquecer. Eu disse, né, que ele foi muito arrogante, que ele tava tentando colocar medo nela e ela deveria ter corrigido esse comportamento na primeira vez que aconteceu. Ela devia ter tomado as rédeas da situação e dito pra ele que não era assim que a banda ia tocar, não. Que ele precisava respeitá-la. Ela tinha que ter imposto o respeito no Jamie e ela não fez isso. A confusão se aquilo era uma sessão de terapia, não era uma sessão de terapia, foi comum, mas em terapia nós não fazemos uma investigação. Eu até tenho uma brincadeira que eu faço com os meus pacientes, que é a seguinte: se você mentir pra mim, eu nunca vou ficar sabendo, a não ser que você se contradiza e eu perceba, porque eu não sou investigadora. Eu não sou delegada de polícia, eu não tô aqui para descobrir a verdade, eu tô aqui para te ajudar a concluir um objetivo terapêutico. Terapia não se trata de uma investigação, se trata de outras muitas coisas, ajudar o paciente a remitir sintomas, ajudar o paciente a concluir seus objetivos terapêuticos, fornecer um espaço onde é possível treinar habilidades, onde o paciente se sente validado, onde o paciente se sente acolhido, resolver questões da vida do paciente. Não se trata de uma investigação, mas especialmente sobre a questão do pai agora, a galera teorizou bastante sobre o pai poder ter sido com o Jamie na infância, mas a minha opinião polêmica é que ele não foi. Eu acho que essa discussão em torno desse tema só existe porque a psicóloga levou a opinião dela para aquela sessão de perícia. Eu acho que ela forçou esse assunto. Como eu disse, parecia que ela queria forçar essa narrativa meio que sem elementos, sem o próprio Jamie trazer esse assunto à tona. O que você acha? O pai fez ou o pai não fez? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Uma outra coisa que eu acho que influenciou essa discussão é o fato de que o policial levanta essa hipótese de que ele vê muitos casos assim e tal. Baseado em quê? Vozes da cabeça dos dois. Não temos elementos. Talvez precisasse investigar mais. Antes que se tenha evidências, não se pode dizer isso. Na minha opinião. Conta a sua opinião aqui embaixo. Agora, quanto ao bullying, o movimento incel, a misoginia, a internet, a própria adolescência, né, hormônios, a desorientação das escolas completamente despreparadas, tudo isso existe, mas ele ataca a Kate porque ela o recusou amorosamente. Ele chamou ela pra sair e ela não quis. Ela provavelmente fazia bullying com ele, dá a entender que meio que ela não liga quando as fotos dela vazam. E ele diz com todas as letras pra psicóloga: eu chamei ela pra sair porque eu achei que ela estivesse vulnerável e que naquele momento, depois do que aconteceu, ela seria obrigada a me aceitar. Ela iria dizer que sairia comigo. Mas ela diz que não, mesmo assim. Ele não é um vilão injustiçado, vítima da sociedade. Nem o Coringa é no Batman, sabe? Só existe o Coringa porque existe o Batman. Existe o Batman porque existe o Coringa. Não, ele não tem um motivo pra fazer aquilo. Nada justifica aquilo. É um comportamento completamente desviante da norma social, da racionalidade, de qualquer coisa que você possa pensar. E convenhamos, a taxa de feminicídio é muito alta por um motivo. Existe uma questão aqui de gênero que você tem que ser muito ingênuo para ignorar, mas eu não vou entrar nesse tópico aqui nesse vídeo. E extrapolando todas essas discussões que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, porque eu acho que é muito importante fundamentar o caso em todas essas discussões paralelas, eu também queria acrescentar a hipótese diagnóstica que eu tenho para esse personagem. É uma brincadeira legal de se fazer. Eu sei que especialmente os coleguinhas psicólogos surtam quando a gente brinca disso na internet, mas é uma brincadeira, pessoal. Juízes aí da internet, guardem os seus martelinhos. Não quer saber?
Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, mas eu gosto de brincar disso. E é uma forma de psicoeducar também as pessoas sobre esse tipo de tema, é uma forma de informar outros psicólogos sobre esse tipo de tema, já que a gente tem, infelizmente, uma psicologia muito pseudocientífica no Brasil. Na minha humilde opinião, o diagnóstico do personagem, não é uma pessoa de verdade, do personagem Jamie, seria o transtorno de conduta. O transtorno de conduta caracteriza-se por um tipo de comportamento antissocial, mas que não é o transtorno da personalidade antissocial, que ficou famoso aí no senso comum como psicopata. O termo psicopata é usado somente no senso comum, e ele não pode ser considerado uma pessoa que tem transtorno da personalidade antissocial, primeiramente porque ele não tem 18 anos ou mais, e esse tipo de diagnóstico só é feito com pessoas maiores de idade. Então, pode criança psicopata? Não, não pode. Até porque a personalidade de crianças, o Jamie tem 13 anos, não tá nem formada. Então, não tem como fazer esse diagnóstico antes. Mas o transtorno de conduta me parece uma boa hipótese aqui. Resumindo, os critérios desse diagnóstico, a gente tem desrespeitar regras e direitos de outras pessoas, comportamentos agressivos com pessoas e com animais, brigas, intimações, destruição de propriedade, furto, incêndio, mentira, trapaça, manipulação, violação de algumas normas sociais, tipo matar a aula, fugir de casa. O transtorno de conduta começa na infância e é mais comum em meninos do que meninas. Crianças e adolescentes que têm transtorno de conduta não tendem a ter, assim, tanta simpatia com o sentimento dos outros. Isso não significa que eles não sentem nada, tá? É impossível não sentir nada. Esse é um outro mito aí dos transtornos, como o transtorno antissocial. Posso fazer um vídeo sobre mitos e verdades sobre os diagnósticos se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Mas eles acabam interpretando isso errado e, inclusive, interpretam o comportamento das pessoas errado, como se as pessoas estivessem meio que perseguindo, sabe? As crianças e adolescentes que têm transtorno de conduta podem fazer ameaças, cometer atos de crueldade física, porte de armas, entre outras agressividades e abuso. E como eu disse, aqui a gente tá falando tanto direcionado a pessoas quanto direcionado a animais. Muitos dos casos de crianças e adolescentes que têm transtorno de conduta, especialmente quando esse transtorno começa muito cedo, vão eventualmente preencher critérios para o transtorno da personalidade antissocial quando estiverem mais adultos, no início da vida adulta. Quanto mais cedo a pessoa tem critérios para esse diagnóstico, mais persistente, mais crônico, digamos, ele é. E o Jamie é bem novinho, né? Ele tem 13 anos, então um risco aumentado. Trata-se de um caso muito interessante, muito triste, uma série brilhantemente gravada, de um formato que cumpre o propósito de deixar a gente tenso assistindo aquilo. E é uma série que eu recomendo aí pra você maratonar no seu final de semana. São poucos episódios, super tranquilo. Faz uma pipoquinha e se você ficou até aqui, eu acho que você vai gostar. Conta aqui nos comentários se você recomenda ou não a série, se você já assistiu, gosta ou não gosta. Comenta também a sua opinião sobre essa hipótese diagnóstica de transtorno de conduta para o personagem Jamie. Pode deixar suas dúvidas sobre psicologia jurídica, enfim, psicologia aqui embaixo que eu também vou te responder. Inclusive, eu também fiz um outro vídeo misturando psicologia e cultura pop, mas sobre a série Ruptura, que eu acho que você vai gostar se você gostou desse vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo caso você ainda não tenha feito isso. Se inscreve aqui no canal. Manda esse vídeo para aquele seu amigo, sua amiga que assistiu a série ou que tá muito interessado em ver. Um abraço e até o próximo vídeo.